José Marques, e é sempre um prazer ter você comigo nesta manhã. Lembrando que estamos ao vivo também no Face e no YouTube da Rádio CBN. Antes de começar o programa, quero mandar um abraço para o Fabiano Deis, um grande amigo. É isso aí. Hoje recebo meu programa a pedagoga e psicopedagoga e mestre em educação, Ana Luísa Manzini Bittencourt de Castro, que é diretora da Materno, Berçário e Escola de Educação Infantil aqui em Campo Grande. Tudo bem, minha jovem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Queria saber de você uma pergunta que eu sempre faço para as educadoras, né, de todos os níveis que eu entrevisto aqui na CBN. E você está lá na base, né? Isso, na base. Lá na materna, né? Uhum. Quando é criancinha. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre a educação aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que a visão que a gente tem sobre educação, né, que as pessoas têm sobre educação, está muito vinculada à visão que elas têm sobre o ser humano, né? Então, você pode pensar que a educação é alguma coisa que você recebe passivamente e que você acumula ao longo da vida, ou você pode pensar que a educação é algo com o qual você tem uma ação, né? Você, como sujeito, você tem uma ação no mundo, você se desenvolve por meio da educação, e essa é a minha visão. Uma ação e reação. Ação e reação, né? É uma construção, na verdade, né? Do sujeito que está no mundo interagindo com a cultura, com o que tem à volta dele, e por meio dessa interação ele faz uma construção que vai ao longo da vida. E é dessa forma que nós enxergamos a educação dentro da materna. Então seria um olhar assim, onde você estimula e direciona para um caminho. Isso, seria um olhar onde nós preparamos um ambiente totalmente adequado para as crianças, para que elas possam interagir, para que elas possam pesquisar, para que elas possam agir naquele ambiente e lógico, com a nossa intervenção, com a nossa mediação, construir o conhecimento que é necessário. Que elas aprendam a pensar, então. Isso, aprendam a pensar, exatamente. É o mais importante. É o mais importante. Queria que você contasse para a gente como é que funciona lá o berçário, a materna. Berçário e escola materna, né? Isso, exatamente. A materna, ela nasceu como berçário, mas hoje ela é uma escola de educação infantil, né? Nós funcionamos lá em turnos de 12 horas, então o nosso período, vamos dizer assim, escolar é de 6h45 da manhã às 18h45. Nós temos uma equipe de profissionais que é uma equipe de professores muito qualificados e que eu faço questão que sejam profissionais que estudem, que pesquisem, que estejam sempre à frente daquilo que eles estão fazendo. Hoje vocês estão com quantos funcionários lá? Hoje eu tenho quase 50 funcionários na mesmo? escola. Você falou que está com 200 alunos, é isso? Isso, 200 alunos. De que idade? Eu tenho alunos bebês, né, a partir de 4 meses de idade, até 6 anos na escola. Cara, eu fico imaginando como é que é para os pais deixar... Acabou de nascer um nenenzinho ali, né? E ter que... Essa separação, tem uma preparação, tanto para os pais, para a criança, como é que tem esse olhar aí? É muito difícil, né? Você delegar um bebezinho muito pequenininho para cuidado de terceiros. Quem quer que seja, né? Pode ser avó, avô, e dentro de uma escola isso também é complicado. Então, tem sempre um período em que nós recebemos essas pessoas e conversamos. Mas, normalmente, quando a criança é muito pequena, é difícil para os pais, é bem complicado. Nós temos uma psicóloga na escola que também ajuda nesses atendimentos. Nós recebemos os pais e falamos para eles como é a rotina, e combinamos algumas coisas sobre a escola, para que eles se sintam mais seguros, mais acolhidos. E hoje também, com toda essa tecnologia, né, a proximidade é muito grande, digitalmente, né, falando? Ah, sim, por isso que a gente tem câmera na escola, para que eles possam acessar remotamente e possam ver as crianças, né, de longe. Era um Big Brother, então. Nossa, um Big Brother, pensa. Mas é legal, né? Porque eu acho que a mãe fica um pouquinho insegura, né? De estar longe do filho. Totalmente. E a todo momento ela pode estar olhando ali. Se ela tem alguma dúvida, já liga para a escola, já tira a dúvida ou vai lá, não é isso? Exatamente. E é normal essa insegurança. É normal essa insegurança no início. Sim. Depois, à medida que você conhece, que a criança vai crescendo, que já fala, já conta as coisas que acontecem na escola, aí isso diminui, a mãe também fica mais tranquila, mas no início é complicado, para todo mundo. Para todo mundo, é. Eu imagino. E a metodologia que vocês usam lá, Ana? Na verdade, nós nos baseamos numa abordagem chamada abordagem Pickler. Ela é diferente, né? Tem outras escolas que fazem isso aqui em Campo Grande ou só vocês que fazem? Até tem outras escolas que anunciam fazer também.
E nós fazemos isso, né? Então, é uma metodologia, é uma abordagem, na verdade, que é muito voltada para a primeira infância, né? Que tem como princípios você estabelecer, o adulto estabelecer um excelente vínculo com a criança, com quem está, ter poucos adultos cuidando da criança, porque muita gente não é referência para a criança, você tem que Sim. ter poucas pessoas como referencial. Existe todo um olhar, né, uma abordagem voltada para o desenvolvimento autônomo, para o movimento livre, todo um espaço que a criança deve explorar para ela se conhecer. E é uma abordagem que acredita que, desde o início, a criança tem muito desejo de ação, muito desejo de conhecer o mundo. Ela não é um objeto que o adulto manipula. Ela é um sujeito que tem vontades próprias e que vai atrás, vai em busca das coisas que ela quer, né? E para isso o ambiente tem que estar preparado. Ana, como é que trabalha isso? Vamos pensar que eu deixo meu filho lá de manhã e à tarde, Uhum. né? E você falou que poucas pessoas trabalham com essa criança. Então ela vai criar vínculo com essa Isso. pessoa. Mas também tem o vínculo do pai e da mãe. Não mistura na cabeça do nenê, tipo assim, esse vínculo? Ou não? Na verdade, assim, a gente tem que pensar que o vínculo com o pai e a mãe, né, com a mãe principalmente, são vínculos estáveis, duradouros, é uma vida inteira de É vínculo. sanguíneo. É sanguíneo, é um vínculo que não se quebra, né? Quando ela vai para a escola, ela estabelece novos vínculos. Então, é um vínculo a mais que ela cria. O fato dela ter pessoas... Mesmo sendo nenezinha. Mesmo sendo nenezinho, né? Aliás, talvez, principalmente sendo nenezinho, né? Que daí ela precisa de um vínculo que realmente seja seguro para ela. Por isso que eu tenho poucas pessoas, quer dizer, aquelas pessoas que estão cuidando da criança, uma criança que é período integral, são as mesmas manhã e tarde. Eu não troco o turno das pessoas, né? Então, é uma professora e uma assistente. A professora e a assistente estão o dia inteiro com aquelas crianças. E aí elas se conhecem. É uma professora, uma assistente, uma enfermeira. Então, uma professora, assistente, a mesma, o dia inteiro com aquelas crianças. Entendi. Você falando nisso, eu fico pensando, né? Os pais que não têm essa possibilidade ou que não conhecem, né, a materna e deixa os seus filhos com as pessoas que contratam para ficar na sua casa, eles ficam trabalhando e fica lá a secretária Sim. cuidando, de repente tem uma rotatividade nessa secretária e às vezes ela não está preparada. Às vezes não está preparada porque ela não foi, né, para isso. Não foi treinada para isso. Então, é um perigo, então, né? Sim, com certeza. Na verdade, a criança, para crescer emocionalmente saudável, ela precisa desse vínculo que seja estável. Ela não pode com a instabilidade. É a estabilidade que nós temos com os vínculos afetivos na primeira infância que nos permitem nos lançar num mundo que é instável. E é o que vai dizer quem seremos amanhã. Exatamente. Como a gente vai ver o mundo amanhã e como a gente vai reagir às coisas no amanhã. Exatamente. Nós não podemos esquecer que a primeiríssima infância, ela é o fundamento da nossa vida. Tem uma frase de uma formadora picleriana que eu gosto muito, que ela diz assim, que a infância dura muito pouco em termos de tempo ali na nossa vida, mas nós carregamos ela para sempre. Para sempre, é verdade. Para sempre. Então, as primeiras experiências, né, são aquelas iniciais, mas nós carregamos essas primeiras experiências para sempre nas nossas marcas, vamos dizer assim. Que é quando construi a base, né? Exatamente. E me fala dos diferenciais da materna, lactário, e a abordagem, você falou um pouquinho da abordagem empírica, mas me fala do lactário também. Sim, como nós temos um berçário, então nós temos um lactário, que é um local específico em que nós manipulamos o leite ou as fórmulas que as famílias mandam, porque não pode ser dentro da cozinha. Embora nós tenhamos cozinha, né, dentro da materna nós servimos lanche, almoço, jantar, nós servimos refeição completa para as crianças, né? Também, eu acho que esse é um diferencial, porque nós temos uma nutricionista, nós temos uma alimentação extremamente balanceada, preocupada com a criança, e deliciosa, as crianças amam. E nós temos uma enfermeira na escola, eu tenho um serviço de psicóloga, né? Então, eu tenho um grupo, na verdade, que trabalha em prol da primeira infância, eu posso dizer dessa forma. Mas a mãe que amamenta, ela pode passar lá? Pode não? Deve. Deve, né? Deve. Nós temos uma sala de amamentação também, ela deve, né? Jamais precisa que que a mãe não amamente mais, por exemplo, para a criança estar na escola de forma nenhuma. Não, vou parar de amamentar para a criança ir para a escola. De forma nenhuma, ela pode ir lá e pode amamentar. Até que idade que é legal amamentar uma criança no seio? Olha, o primeiro ano de vida é uma fase muito boa. Até 6 meses eu acho que é fundamental.
A partir de 6 meses até 1 ano é muita opção da mãe. Depois, eu particularmente não acho tão importante, né? A criança já anda, ela já tem um outro tipo de estímulo, come de tudo, e o peito acaba sendo mais um aconchego, né? Já não é mais alimento a partir dessa idade. Entendi. E nessa amamentação que vocês fazem, né, esse leite que você produz, tem muitas crianças que têm problema com lactose, Tem, essas coisas? tem, Parece cada que vez mais. 60% da população tem Cada vez mais. intolerância à lactose, né? Exatamente. E as fórmulas vão de casa, né? Então a família leva a fórmula, Ah. deixa ali na escola, nós vamos usando, a hora que acaba nós informamos. Mas também pode mandar leite materno, porque nós temos um local para colocar. Né? Põe na mamadeira e... Põe na mamadeira, exatamente. Refrigera, aquece, põe legal. na mamadeira e a criança toma. Você sabe que eu fiz uma matéria recente agora, eu nem a gente aprende todo dia, né? Eu sempre ouvi falar da intolerância à lactose, mas tem a intolerância à proteína do leite também. Também tem, é uma alergia, na verdade, uma alergia. né? A proteína do leite. Olha que interessante. Também. E qual que é a idade ideal para eu botar meu nenezinho lá na materna? Tem uma idade, se nasceu já sai da maternidade, já vai ou não? Fica um pouquinho... já muda de endereço... Olha, isso é complicado, né? Eu acho que hoje em dia é mais complicado ainda. Eu acho que se os pais trabalham, e trabalham principalmente, né, muito tempo, o ideal é que se coloque na escola e não deixar com uma pessoa que não é qualificada para ficar com a criança. Se os pais têm a possibilidade de ficar com a criança, a mãe, né, tem a possibilidade de ficar com a criança quando ela ainda é bebê... Os pais estão ficando também, muitas mulheres estão trabalhando, né? Fora, e o marido está cuidando de casa, que eu acho super legal. Também, é que normalmente é a mãe, né? Historicamente é a mãe. Está evoluindo a humanidade. Mas sim, tem casos em que os pais ficam, exatamente. Mas se os dois não puderem ficar, o ideal... O ideal é uma escola, né? Mas também, assim, a partir de uma determinada idade, os pais mesmos sentem necessidade de colocar a criança na escola, porque ela começa a querer interagir demais com as coisas com as outras crianças, né? Ela passa a ter um desejo de exploração do mundo muito grande. Que às vezes um apartamento, um espaço menor, não dá conta. Ana, o que você acha? A gente está no meio de uma revolução digital, nós estamos no meio de uma transformação, né, muito grande. Eu acho que se a gente, daqui 50 anos, a gente olhar para esse momento que nós estamos vivendo hoje, a gente fala, cara, houve uma disruptura total. Verdade. Talvez a gente não tenha percepção do que a gente está passando hoje. Né? E o mundo da internet, a digitalização está proporcionando isso. Nossa vida vai mudar e muda a cada dia que passa. Mas eu vejo muitas crianças com o celular na mão, eu brinco com os meus amigos e falo assim, cara, isso é o Lexotan das crianças. Porque o pai não aguenta a criança encher o saco o dia inteiro, ele pega, dá o celular e a criança fica olhando ali. É uma boa interação isso ou não, no seu ponto de vista? Não, eu acho que não. Quando a criança é muito pequena, não é legal. Na verdade, o digital nos afasta do mundo. Né? O digital sou eu com meu celular, ou enfim, com uma tela, ou um computador, o que quer que seja. Né? E a criança, ela tem que interagir com os outros, ela tem que estar no mundo, porque aquele mundo digital não é o mundo real. Não. Né? É um mundo... Ele é um mundo perfeito, porque a hora que você não quer mais, você desliga. Exatamente. Você interage a hora que você quer, quando você não quer, você desliga. E as próprias pessoas são perfeitas. O mundo é perfeito, né? Na internet, vamos dizer assim. Ele é perfeito. Mas a vida não é assim, né? E a gente tem que estar com os outros também. A criança se faz nesse universo com social. Seres humanos. Né? Lógico. Ana, e a adaptação lá? A criança está muito apegada aos pais ainda, não sei o quê. Como é que faz essa transição para que elas fiquem tranquilas. Sem chorar? Os pais são convidados a ficar na escola nos primeiros dias, né? Ficam na escola. Quando são muito pequenos, muitas vezes eles entram dentro da sala de aula e participam de algumas atividades dentro da sala de aula. E as crianças, nos primeiros dias, ficam pouco tempo na escola. Então, não vai a criança ficar 6 horas direto na escola. Vai fazendo uma... Vai fazendo uma progressão de horário. Então, ela fica 1 hora, depois ela fica 1h30, depois ela fica 2 horas. E essa progressão de horário vai muito da reação da criança. Porque tem criança que reage chorando muito, né, com muita dificuldade, e tem criança que, aos poucos, rapidamente, ela vai entrando naquele outro universo. Mas leva também ali as roupinhas dela, o cheirinho da casa dela. Isso ajuda, não ajuda? Leva os objetos transicionais que a gente fala. A chupetinha, o paninho, uma roupinha. Que dá uma segurança, né? A bonequinha, né? Vai com tudo. Às vezes vai cheia de coisa, assim, segurando. Tudo isso tem que ter. Ana, a gente vai para um intervalinho e já volta, tá? Voltando aqui do nosso intervalo, continuo conversando com a pedagoga Ana Bittencourt Castro. Ana, a gente estava falando da materna
E aqui no intervalo, a Beatriz, nossa estagiária aqui, que um dia vai ser mamãe, né, Beatriz? Mas ela quer fazer uma pergunta aí para você e é interessante saber. Pode falar, Beatriz. Nós estávamos conversando aqui, né? No primeiro bloco, você falou sobre a primeira infância. Isso. E daí a gente estava discutindo um pouco sobre essa questão de curiosidades na primeira infância. A criança começa ali a descobrir o próprio corpo, descobrir o que tem e o que não tem. Isso. Então, essa questão de como que é o cuidado que a materna tem em relação à descoberta da criança. Você estava comentando comigo até que você não pode falar à criança, ela tem que procurar descobrir sozinha, Isso. né? Assim, existe uma descoberta que é do próprio corpo e lá a gente cuida muito disso, né? O momento de banho, o momento de troca é um momento muito íntimo e muito cuidadoso nesse sentido, né? Então, lógico, quando as crianças são pequenininhas, você vai falando, né, do seu pé, das partes do corpo, a hora que está tomando banho e tudo mais. Eventualmente, a gente vê umas brincadeiras de criança em que uma tem um pouco de curiosidade em conhecer o corpo da outra, né? E é uma curiosidade muito rápida, sabe? Muito naquele momento. E normalmente não perdura muito. Já a curiosidade da criança com o corpo do adulto, né, é uma coisa que tem que se ter mais cuidado mesmo, né? Porque o corpo do adulto, na verdade, ele é um pouco para a criança, né? Um pouco over, assim, né? O adulto é grande, né? O corpo é grande, né? Tem O mais adulto coisas, tem né? mais coisas, né? O adulto tem Sim. pelos, né? Uma mulher tem seios, né? Que uma criança não tem. Então é alguma coisa que pode ser assustadora. Então aí tem que se ter um cuidado mesmo. Então, por exemplo, pais, né? Que tomam banho junto com os filhos durante muito tempo, às vezes o filho começa a ficar um pouco interessado demais ou assustado demais com aquilo, né? Então, Ele não encara como não é. naturalidade, assim, de um... Eventualmente sim, né? Muitas vezes encara como naturalidade. A partir de uma certa idade é que começa a haver um certo... a despertar um interesse em... Porque a própria criança, a partir de uma determinada idade, ela fica envergonhada. Ela fica envergonhada com o próprio corpo. Então, ela vai ao banheiro, ela já quer fechar a porta, né? Ela não quer que ninguém veja, ela quer tomar banho, ela quer privacidade. Então, nessa fase, aquilo acaba causando um certo constrangimento. Quando é muito pequenininho, não tem, né? Não tem nada, não existe nada em relação a isso. Mas a partir de um determinado tempo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ultrapassar determinados limites. Então, vocês orientam os pais também em relação a essas curiosidades? Sim, quando os pais têm dúvida, né? Quando os pais às vezes ficam aflitos, por exemplo, na retirada de uma fralda, que a criança começa a mexer, né? Mexer por... Mas é normal, porque de repente não tem mais aquele volume, né? E tem umas outras coisas ali, né? Que ela pode tocar, né? Então, é uma coisa natural e que a São gente... as descobertas. As descobertas, que a gente fala, não, vamos lidar naturalmente com isso, né? Não com tira a mão, é feio. Não, né? Não vamos ficar colocando a mão porque você pode se machucar, né? Enfim, coisas desse tipo. Entendi. A gente está indo para o final da nossa entrevista. Obrigado, Beatriz, pela participação. E eu queria saber, vocês foram uma das pioneiras, né? Sim, a materna foi pioneira aqui em Campo Grande em ser uma educação totalmente voltada para a primeira infância. Então, antes existia, sim, existiam berçários e escolas de educação infantil, todas dentro de escolas grandes, né? Nós surgimos com uma proposta 100% voltada para os pequenos. Há quanto tempo? Há 6 anos. O que você fazia antes? Eu sempre fui pedagoga, sempre trabalhei em educação. Há 25 anos eu trabalho em educação, né? Já trabalhei como professora primária de educação infantil, coordenadora, já fui professora de universidade, 8 anos. Eu formei outros professores e agora eu tenho a materna. Agora você está formando seres humanos para o planeta Terra. Isso mesmo. E continuo formando grupos de professores, porque o nosso grupo Bacana. lá é estudioso. Ô, Ana, então, aqui para terminar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse um convite para quem não conhece a materna. Acho importante. Eu fiquei curioso, vou lá conhecer. Ai, que legal. Sim, um convite a que todos conheçam a nossa escola, né? É uma escola muito bem pensada, muito cuidada, em que os profissionais são extremamente qualificados para lidar com as crianças. E hoje, inclusive, tem festa junina lá na Ó, que materna, legal. na frente da escola, é na rua. Entrada é franca, aberta ao público. É isso aí. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui. Volto sábado que vem com mais um CBN Festas e Eventos. Um grande abraço e até lá.